A comunidade cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, que bom estamos mais uma vez aqui com você, programa Falando de Vida no Altar da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estamos aí entrando mais uma vez aí na sua casa, no seu lar, através do seu aparelho de TV, pela Rede Mais Família e também com você aí no seu aparelho de celular. Muito boa noite para você que me assiste no canal do YouTube, canal Amor e Graça, você que me assiste também na sua TV no canal Amor e Graça. Olha, toda vez que você tiver um problema, que você não conseguir acessar a TV, que você estiver longe do aparelho de televisão, que você colocar no canal e não pegar, você pode entrar imediatamente no canal do YouTube, Amor e Graça. Inclusive as TVs novas, as novas TVs Smarts, todas elas já vêm com o YouTube. Você clica lá no YouTube, é só você ter uma internet, né? Óbvio que sem internet você não vai conseguir acessar o canal do YouTube. Você entrando no canal do YouTube, você clica lá Amor e Graça e você vai assistir a nossa programação. Lembrando também que há um WhatsApp disponível para a sua participação, para você participar durante todo o nosso programa. Você pode participar agora, você pode participar no meio do programa, você pode participar depois do término do programa. Anote esse número para você ter um contato aqui do programa Falando de Vida. A qualquer instante, a qualquer momento, você pode mandar suas participações, suas perguntas, suas dúvidas sobre a graça, qualquer dúvida que você tiver, que você gostaria que nós esclarecêssemos para você, nós vamos estar trazendo essas perguntas, essas dúvidas, todas elas aqui na nossa programação do Falando de Vida. Então você vai entrar em contato conosco no WhatsApp 11 96504 9910, 11 96504 9910. Mande os seus questionamentos, mande as suas perguntas, tire as suas dúvidas a qualquer momento do dia, né? Algumas pessoas perguntam assim: poxa, de madrugada eu posso mandar minha mensagem? Pode mandar sua mensagem, nós vamos responder obviamente no outro dia, mas você vai estar aqui na lista para conversar conosco, tá bom? Então você precisa orar conosco, você está precisando de um milagre, ou você quer tirar uma dúvida, WhatsApp 11 São Paulo 96504 9910. Está aqui comigo mais uma vez nesta noite, pastora Silvia Viana. Boa noite, pastora Silvia. Boa noite a você que está aí sintonizado conosco. Que maravilha estarmos em mais esta oportunidade aí conectado com você para levarmos o amor e a graça de Deus ao seu coração. E hoje, pastora Silvia, nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Algo muito importante. Inclusive o nosso tema, ele está aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5 ao 11. Quem quiser já pegar a sua Bíblia e abrir aí em Colossenses 3, 5, já prepara, você vai ter aqui os dizeres da Bíblia pelo aparelho de TV, você vai conseguir ver a narrativa, né, do que nós vamos ler aqui com você. Mas você que quiser pode também pegar a sua Bíblia ou até mesmo o seu celular. Hoje você tem a Bíblia no seu celular, né? Então você clica lá, Colossenses 3:5, a nossa versão aqui que nós demos é sempre a revista e atualizada. Então se você for pesquisar no Google, você pesquisa lá Colossenses 3, você coloca ARA, Colossenses 3 ARA, que é a revista e atualizada, né? Então você pode estar acompanhando conosco a leitura da palavra de Deus daqui um pouquinho. E hoje nós vamos falar, pastora Silva, sobre uma coisa que o crente pratica demais e não tem essa noção que ele faz. E quando nós colocarmos o tema aqui, quando eu falar o tema para a pastora Silvia, vão ter irmãos que vão falar: eu não minto, de jeito nenhum, eu jamais mentiria, jamais eu usaria de mentira. Aliás, esse é o tema que nós vamos abordar hoje, né, pastora Silvia? Mentira. Existe a mentira consciente e a mentira inconsciente, né? Aquela mentira que nós muitas vezes propagamos por ignorância e a mentira que muitas vezes nós falamos com dolo. A pessoa, por exemplo, ela chega e ela mente. Você pegou aquele dinheiro? Ela pegou o dinheiro, ela fala: eu não peguei esse dinheiro. Então essa pessoa é uma pessoa mentirosa, mas essa é uma mentira dolosa.
E muitas vezes a pessoa, por exemplo, pega uma informação, uma notícia, né? Ela pega uma notícia que Papai Noel existe. Ela chega, vê uma reportagem, acredita que Papai Noel existe, e aí ela fala pro irmão, não, eu vi uma reportagem do jornal tal, e Papai Noel existe mesmo. Então ela começa a confessar uma mentira, porque ela viu uma outra pessoa mentindo, e ela vai e corrobora com a mentira daquela pessoa. Então, não é que o crente, praticamente, né, pastor, assim, alguns realmente eles cometem isso, mas não é que o crente, ele mente dolosamente, né? Muitos crentes até mentem dolosamente, ou seja, sabem que estão mentindo e continuam na mentira. Mas muitos acabam mentindo por quê? Porque não conhecem as escrituras, não conhecem a verdade, não conhecem os fatos e propagam mentiras por aí, não é mesmo? É verdade, é o que hoje em dia tem sido muito noticiado, né? As chamadas fake news, né? Sim, As fake news, as notícias falsas, né? Fake news, notícias falsas. Então é aquele negócio da pessoa estar transmitindo aquilo que ela não tem real conhecimento. Porque não é o fato de o outro ter noticiado, ter falado, que você deve seguir repetindo. Cuidado com isso. Você repetir sem propriedade, sem conhecimento da causa, sem se aprofundar se aquilo realmente foi verídico ou não, você pode estar disseminando aí muitas mentiras. E a mentira, né, a Bíblia fala sobre a mentira, é o tema que nós vamos estar aqui abordando hoje, e é muito necessário que você compreenda sobre isso. A grande questão, né, pastor Silvio, talvez o irmão pergunte, Bispo Emerson, pastora Silvia, o que eu faço então para não mentir? É muito simples, pesquise a verdade, procure a verdade antes de você falar qualquer coisa. Por isso que a Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Então, quando a pessoa propaga uma mensagem, uma notícia muito rápida, ela pode ser taxada como mentiroso ou como mentirosa. Então, antes de falar notícia A, notícia B ou notícia C, eu vou averiguar, eu vou analisar o teor daquela proposta, né, daquela situação, porque senão vou estar mentindo. E aí, quando um familiar meu, quando eu convidar a pessoa para vir na igreja, quando eu chamar alguém para estar vivendo aquilo que eu vivo, as pessoas não vão querer. Por quê? Porque elas vão falar assim, não, fulano é mentiroso, né? Fulano é mentiroso. E tem uma coisa que todo mundo tem horror, né? Quase todo mundo faz, mas as pessoas têm horror quando elas veem um mentiroso, né, pastor? É uma coisa que dá uma repulsa, né? Você saber que a pessoa está mentindo e a pessoa insistir naquela mentira, você fica ali dá até raiva, né? Dá até uma ira quando você sabe que a pessoa está mentindo e ela não quer conhecer a verdade para parar de mentir, né? Exatamente. E Deus é contra a mentira. Deus é contra a mentira. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus, né? Então a gente tem que se abster dessa prática, a gente tem que se policiar, né? Como o bispo disse, quando chega uma notícia para você, chega um fato para você, você desconhece, você é leigo naquilo, está sendo noticiado, está sendo falado, está sendo divulgado, mas pesquise, vá atrás da informação, se realmente a fonte é segura, né? Quem está falando isso? Por que ele está falando isso? Será que é aquilo tudo mesmo? Porque às vezes a pessoa no impulso, ela já vai divulgando. Ela já repete, parece um papagaio, né? Ouviu, já vou falar. Ouviu, já vou dizer. Calma, não é porque você ouviu. Você tem que se certificar se aquilo realmente é verídico ou não. Senão você também está na mesmo balaio dos mentirosos, né? Exatamente. E quando se faz uma exegese bíblica, ô pastora Silvia, você vai pegar, por exemplo, na Bíblia ela sempre traz o relato. O primeiro que tocou flauta, então ele é o pai de todos que tocam flauta. O primeiro que tocou harpa, ele é o pai de todos que tocam harpa, ele é o pai de todos os músicos. Você vai encontrar muito no Velho Testamento o primeiro sendo o pai. Por exemplo, Abraão foi o pai da fé. Por quê? Porque ele foi o primeiro a viver uma fé imputada, né, antes da chegada da graça. Hoje nós temos um dom, além de nós termos a nossa fé, nós temos o dom da fé. Ou seja, o dom da fé
é uma coisa que só Abraão no Velho Testamento viveu. Antes de Abraão, ninguém tinha tido essa fé imputada por Deus, como está lá em Romanos capítulo 4. Então a Bíblia diz que Abraão é o pai de todos da fé, ele é o pai de todos nós. Por quê? Porque ele foi o primeiro a viver um dom de Deus. Antes de Abraão, ninguém tinha vivido um dom de Deus. Abraão foi o primeiro a viver o dom de Deus. Então quando você faz essa exegese bíblica, você vai ver que o diabo, ele é o pai da mentira. Né? Mas, bispo, Jesus já não venceu o diabo, como é que mesmo vencido, ele é o pai da mentira? Por quê? Porque ele foi o primeiro mentiroso. Ele foi o primeiro mentiroso, pastor Silvio, em 2 âmbitos, né? Porque nunca se viu uma coisa como essa. Ele foi o primeiro mentiroso no céu. Antes do diabo, ninguém tinha mentido no céu. Ele foi o primeiro a mentir, porque ele falou, né? Até uma coisa que não parecia que era mentira. Que ele falou assim, ele chegou para 1/3 dos anjos, chegou para vários anjos e falou isso aqui, mas 1/3 caiu na lábia dele. Ele falou assim, olha, eu vou construir um trono acima do trono de Deus e vou ser maior do que o Altíssimo. Essas narrativas estão ali bem postadas na Bíblia, através dos profetas. Eu vou construir um trono acima do trono de Deus e vou ser superior ao Altíssimo. E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos acreditou na mentira do diabo e se voltou juntamente com ele, que depois viraram, né, hoje conhecido como Satanás, diabo e seus anjos. Né? Eles pereceram juntamente com o diabo, por quê? Porque caíram na mentira do diabo. Aí, se não bastasse isso, quando Deus cria o homem, cria Adão e Eva, o diabo foi o primeiro mentiroso da face da terra. Por quê? Porque ele, através da serpente, ele mentiu para Eva. Quando a Eva falou, mas espera aí, se eu comer esse fruto, eu vou ser conhecedora do bem e do mal. E o diabo fez o quê? Não, olha, isso aí é coisa da sua cabeça. Que é isso? Isso não vai acontecer. Né? Ou seja, usando sempre a palavra. Então, sempre a mentira, ela chega e ela é acolhida pelo evangélico, pelo cristão, pelo crente, né? E não há de se admirar que seja assim, né, pastor? Assim, porque se os anjos caíram na mentira do diabo, né? E se a Eva caiu na mentira da serpente, por que hoje o crente não pode cair na mentira de falsas notícias, de falsos pastores, de pastores que não pregam o evangelho, né, que têm interesses escusos? Por que não pode cair se os próprios anjos, que eram santos, caíram na mentira do diabo? E a própria Eva, que não tinha pecado, ela caiu na mentira da serpente. Então isso pode acontecer também nos nossos dias hoje, né, pastora? Exatamente, por isso a prudência, né, a qual o Senhor Jesus nos recomendou, para a gente ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Por isso que a serpente foi usada ali para mentir a Eva, né, para enganar a Eva. A serpente é prudente e precisamos dessa prudência. E a prudência é essa, é pesquisar, é ir atrás, é se informar melhor, né? Quantas coisas podem ser evitadas, né, meu amado, minha amada de Deus, no seu círculo de contatos mesmo, familiar, seu círculo familiar, na sua própria casa, sua própria família, dentre os parentescos também, os parentes, dentre a vizinhança, no seu local de trabalho. Quantos infortúnios, quantas situações podem ser evitadas se você seguir essa regra? Você estar pronto para ouvir e tardio para falar. Né? Não ir repetindo as coisas, não ir averiguar, ir atrás dos fatos, procurar saber, procurar conhecer. Isso no âmbito espiritual, muito se faz necessário. Você tem aí a palavra de Deus à sua disposição. Você tem a Bíblia, né? Jesus, quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é a verdade bíblica. Você não pode ficar comendo pelas mãos das outras pessoas. Se você ficar seguindo apenas aquilo que é dito para você, sem conferir, você pode não, com certeza, você está correndo um sério risco de estar no engano, de estar na mentira, de estar fora da verdade. E fora da verdade ninguém é livre, né, bispo? É aprisionado. Sim. Fora da verdade a pessoa é prisioneiro de situações, de circunstâncias. A falta de conhecimento,
prejudica muito o ser humano, o Filho de Deus. O sofrimento está na falta de conhecimento. Deus mesmo já dizia: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então, conhecer os fatos, saber o que você está, de repente, disseminando, reproduzindo. Hoje em dia, muito mais, né, bispo, com a internet, com as redes sociais, como é comum as pessoas ficarem reproduzindo matérias e disseminando mentiras, né? Exatamente. Ela reproduz a matéria, ela compartilha. Então, viu lá e já está compartilhando. Como assim? Calma, você não sabe a fonte, você vai compartilhar isso? Ou às vezes a pessoa já está opinando, as pessoas são rápidas em querer opinar, em querer falar, né? Então ela leu ali, você sabe que às vezes a notícia ela vem com um slogan ali, né? Quem quer dar uma boa notícia, ela já vem com sensacionalismo, ela vem com às vezes uma frase meio trocada só para chamar atenção na matéria que ela quer postar. E aí você só lê o anúncio, você não lê o texto e já está opinando e falando coisas que não tem nada a ver. Exatamente, né? como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade que te libertará. E quando esta mentira, ela vai contra a palavra de Deus, né? E se você parar para pensar, né? Você que já descobriu verdades bíblicas, né? Que você pensava que era de um jeito e depois você foi ver de outro, que era de outro, esses pastores mentiram para você, essas religiões mentiram para você. Por exemplo, quando eu era de uma denominação, né, denominação católica, eu aprendi que eu chegava a Deus através de santos. Então, Santo Antônio, São João, São Joaquim, e quando eu cheguei na Bíblia, eu vi que isso era uma mentira. Então, a religião provém de uma mentira. Ela traz uma mentira para a vida das pessoas. Por quê? Porque a verdade é o quê? A verdade é a palavra de Deus. Essa não pode mentir. E o que Deus cita ali na Bíblia não é isso. E outras coisas, por exemplo, quantos anos, por exemplo, hoje eu posso falar que nós estamos aqui numa televisão. Então, 100% das pessoas que estão me assistindo aqui agora acreditam que você assistindo televisão não vai te levar para o inferno. Só que quando eu era criança, né, os meus vizinhos da minha mãe lá, os vizinhos da onde eu morava, eu tinha vários vizinhos de várias igrejas, né, de muitos lugares que falavam que se você assistisse televisão, você ia perder a sua vida eterna, você ia perder a salvação. Né? Tinha até 2 irmãos lá vizinhos, que eles eram da Assembleia, um tinha televisão escondido, porque quando o pastor ia na casa tinha que esconder a televisão, então ficava dentro da estante, dentro do armário. E a outra: não, eu não tenho televisão porque eu acho que é pecado, então não posso ter. Os 2 da mesma denominação. Ou seja, uma mentira que foi trazida durante muitos anos. Aí como que pode, né? Como que pode? Se o pai da mentira é o diabo, e a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão a vida eterna, como é que eu posso pautar a minha crença, a minha religião, a minha fé debaixo de uma mentira? De uma mentira que foi lá pregada durante muitos anos, prejudicando a vida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas se perderam, muitas pessoas deixaram de viver a verdade, porque a partir do momento que você acata uma mentira, você vai acatar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 50, e a sua vida vai estar debaixo de uma mentira. É como o Jesus falava acerca dos fariseus. Por que Jesus ele não escolhe apóstolos ali do templo? Por que ele não vai nos templos? Por que ele não escolhe apóstolos dentre os fariseus? Por quê? Porque eles viviam uma mentira. O próprio Jesus desmascara esta mentira ali em Mateus, capítulo 23, capítulo 24, principalmente 23, onde ele fala que os fariseus atavam fardos pesados sobre a vida, né, dos seus seguidores, que eles mesmos não faziam. Eles mandavam as pessoas fazerem e eles não faziam. Isso é mentira também, porque se tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Então por que só um faz e o outro não faz? Então durante muitos anos, a igreja, infelizmente, ela esteve debaixo de doutrinas mentirosas, que são pregadas, que são criadas, que são elaboradas, né, às vezes por interesse de crescimento, de revelação nova, de visão que os outros não têm. Então tem essa visão que ninguém tem, e aí vão sendo pregadas coisas e cada vez você vai ver mais absurdos sendo anunciados em programas de TV, né, pastores defendendo doutrinas antibíblicas.
pastores defendendo, se você não fizer tal coisa, você perde a sua vida eterna, e você vai ler na Bíblia, isso nem está escrito na Bíblia. Pastores dizendo coisas que a Bíblia fala uma coisa e o pastor prega outra. E por falar essas coisas, constantemente elas acabam virando verdade. Por exemplo, quer ver uma coisa que é totalmente antibíblica? Dizer que Jesus é a rosa de Saron. Quantos pastores você já ouviu? Quantos pastores você já viu na TV dizendo que ia dar rosa porque Jesus é a rosa de Saron? Alguma vez, em algum ponto da Bíblia, se você fizer um estudo bíblico de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar alguma referência que Jesus seja a rosa de Saron? Isso é mentira. É mentira. A rosa de Saron foi a esposa de Salomão. A esposa de Salomão é a rosa de Saron. Mas no objetivo de dar uma rosa, para fazer uma campanha, para expulsar o suposto diabo da sua casa, eles vão dar rosa e dizer que Jesus disse que ele é a rosa de Saron. A Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron. Isso é mentira. Eu quero dar uma rosa, não tem problema, eu posso dar rosa para a esposa, posso dar uma rosa para minha filha, eu posso dar uma rosa para minha mãe, eu posso dar rosa para os membros da igreja, não há pecado em você dar uma rosa para alguém. Mas quando eu falo, olha, essa rosa representa Jesus, porque na Bíblia está escrito que Jesus é a rosa de Saron, eu sou mentiroso, eu estou mentindo. E se eu minto nisso, eu vou mentir em outras coisas também. Eu vou mentir em coisas maiores, porque o que mente no pouco vai mentir sobre o muito. E o que a Bíblia cita, o relato bíblico é o seguinte, vamos lá? Colossenses 3,5, olha só. Fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. Veja que a natureza terrena, ela é assim, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. E é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas, nós andamos também no outro tempo, quando vivíamos nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ou seja, tire isso da sua vida. Ira, indignação, maldade, maledicência na linguagem, obscena do vosso falar. E não mentais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com os seus feitos e vos renovastes no novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, a qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, olha só, meu amado irmão, abençoado de Deus, olha o que a Bíblia cita. Não mintais uns aos outros, uma vez que você não é mais aquele velho homem. E como diz a Bíblia, você tem que fazer morrer a sua natureza terrena. A mentira, ela vem da natureza terrena, a prostituição vem da natureza terrena, os desejos malignos vêm da natureza terrena, a idolatria, a avareza, que é a idolatria, vem da nossa natureza terrena. Ou seja, a partir do momento que Eva capta a mentira da serpente e desobedece a Deus, passou a ser praxe, é de praxe para o homem mentir. Pastora Silvia, é tão feio quando um evangélico, e nós temos muita experiência disso, porque quando a pessoa ela não tem religião, ela é lá de fora, às vezes a gente espera mesmo que a pessoa faça isso. Mas quando chega um evangélico prometendo, por exemplo, olha, eu vou aí na igreja, eu vou pintar a parede aí para vocês, vou fazer a pintura, custa tanto, você vai lá, aí o pessoal fala, me adianta metade para eu comprar o material e a outra metade vocês me dão no término do trabalho. Aí você dá metade para a pessoa some, desaparece, não pinta a parede, você fica lá cobrando a pessoa fica te enrolando. Ou seja, você não espera isso de um evangélico. Por quê? Porque o cristão, ele tem que viver a palavra de Deus. Ele não pode ser um simpatizante da palavra, ou ele achar que a mentira não vai afetá-lo em nada, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e falam assim, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou lá na igreja todo domingo, eu chego lá na igreja de quarta-feira, fico meia hora orando de joelhos, pedindo perdão dos meus pecados. Então, se eu morrer, eu tenho a vida eterna garantida, porque eu sou da igreja. Eu sou aqui da igreja A, B, C, D, E, e dá calote em todo mundo, mente,
a pessoa não tem palavra. Ou seja, que evangelho é esse que está sendo vivido hoje aí por muitas pessoas, né, pastora Silvia? Que evangelho, né? Que evangelho é esse que se pauta em mentiras, no vício da mentira, né? A pessoa não se despiu da velha criatura, do velho homem, né? Ela não se revestiu do Espírito Santo. O apóstolo Paulo já dizia que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Nós precisamos viver Cristo, viver no Espírito, não na carne. E é na nossa natureza humana, carnal, que há a mentira. E muitas das pessoas têm até o vício da mentira. A pessoa descomprometida, a pessoa que não honra a sua palavra, ela é taxada de mentirosa, porque ela promete coisas, ela diz coisas e não cumpre. Então ela mente, ela engana, né? E isso tudo é contra você mesmo. Porque se você observar, amado de Deus, a palavra de Deus cita que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Perceba isso. Se você semear mentiras, qual vai ser a sua colheita? Coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins, porque as coisas boas são pautadas na verdade. Ser autêntico, ser verdadeiro, né? O próprio apóstolo Paulo diz lá aos Filipenses, tudo que é verdadeiro, isso deve ocupar o seu pensamento. Você tem que pensar nas coisas verdadeiras, não nas coisas enganosas, nas mentiras, nos enganos, e jamais disseminar isso, proferir essas mentiras, porque senão você vai continuar sendo a velha criatura. E jamais você estará em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas antigas ficam para trás, tudo se faz novo. Agora imagine só, bispo, uma pessoa, como o senhor mesmo citou aí, se diz cristã, se diz da igreja, é o irmão, a irmã, né? Que muitas das vezes ali todos olham e falam, poxa, essa pessoa é da igreja, essa pessoa vive a fé em Cristo. Andar com mentira na boca, isso desagrada profundamente a Deus e isso vai trazer muitos danos a ela mesma. Exatamente, muitos problemas para ela. E até mesmo o risco de não herdar a vida eterna, né, pastor Silvio? Porque se o diabo, ele perdeu o céu, ele era um anjo, ele perdeu o céu e um terço dos anjos pereceram junto com ele, porque ele foi na mentira e os outros acreditaram na mentira, porque os outros poderiam ter a justificativa, ah, Senhor, nos desculpe, mas é que o diabo mentiu para nós. Adão e Eva tiveram a mesma atitude, Senhor, desculpa, mas a serpente falou que não ia dar problema, por isso que nós comemos o fruto proibido. Deus falou, não, eu não vou aceitar isso, né? Porque vocês acreditaram na mentira e seguiram a mentira. Se Deus não poupou anjos que mentiram, né? O próprio apóstolo Pedro fala isso na segunda epístola. Se Deus não poupou anjos que mentiram, precipitou no inferno, né? E se Deus não poupou Adão e Eva por causa da mentira deles, que eles acreditaram na mentira e desobedeceram, será que Deus vai poupar a gente que vive na mentira e que pratica essas... mas eu pratico a mentira porque me ensinaram errado. Por isso que tem um programa aqui falando de vida e por isso que tem esse livro aqui chamado Bíblia, para você não cair na mentira, né? Agora, você que tem que decidir. No próximo bloco, eu vou falar sobre isso. Qual é a sua decisão? Sua decisão é qual? É ouvir a verdade e praticar a verdade ou ouvir a verdade, aprender a verdade e continuar na mentira? O que você quer para a sua vida? Você quer viver a verdade e acreditar nela ou você quer ficar na mentira? Bispo, mas como que o senhor garante que o que o senhor prega aqui é a verdade? Confere na Bíblia. A Bíblia que vai ser a bússola, né, para que você testifique o que é verdade e o que não é. Né? É como um debate que estava tendo esses dias. Teve um ex-candidato aí que ele fez um comício aí esses dias atrás, né? Ele fez um comício lá, botou muitas pessoas lá no Rio de Janeiro, botou muitas pessoas ali. Aí ele fala que deu um número e a oposição fala que deu outro número. Ele fala que deu um número, a oposição outro número. E é gigantesco, né? A diferença, assim, é gigantesca de um para o outro. Aí um repórter deu a ideia, falou, vocês querem saber a verdade? Tem foto aérea, né? Então pega a inteligência artificial,
Hoje você tem sites de inteligência artificial, põe aquela foto na inteligência artificial, a inteligência artificial vai dizer quantas pessoas tem ali, porque a gente não consegue contar. O computador consegue contar certinho quantas pessoas ele está enxergando ali naquela foto. Então ele vai te dar a média daquilo lá, ou seja, é muito simples. A gente não precisa acreditar num e não precisa acreditar no outro. A gente tem um robô que dá essa informação para nós. É tipo assim, eu chegar aqui para a pastora Silvia, eu falo, pastora Silvia, quanto que é 200 vezes 3? Ela fala assim, 200 vezes 3 é 600. Não, pastora Silvia, 200 vezes 3 é 800. Não, 200 vezes 3 é 600. Não, então vamos pegar a máquina de calcular, ela vai dizer a verdade. Então vai colocar 200 vezes 3, vai dar um número certo, porque ela não mente, ela não tem a inteligência, ela simplesmente vai trazer a coisa exata, né? E você tem a Bíblia hoje para você saber a verdade. Você não precisa acreditar em A, B, C, D, E. Você tem a Bíblia que te mostra toda a verdade. Se você pegar ali a Bíblia, você lê, você vai ver o que é verdade e o que é mentira, né? E acreditar no que está na palavra de Deus. É como um dia, eu era católico e eu seguia a imagem. A minha mãe um dia falou assim para mim, você sabia que a imagem não tem vida, que ela é um pedaço de pau, de pedra, de metal? Lê aí na Bíblia, né? Pega a sua Bíblia católica e lê aí. Lê Isaías 42. Aí quando eu fui lá ler Isaías, está escrito ali, ele conta a história de um homem que foi lá no mato, pegou a lenha, né? E foi lá, pegou, cortou em vários pedaços, e depois que ele queimou a lenha para se aquecer, de um pedacinho que sobrou, ele fez uma imagem, colocou lá num altar, falou, você é meu Deus, e agora eu vou te servir. E ali está escrito assim, Isaías fala assim, ajoelharia-me eu diante de um pedaço de pau? Será que eu vou me ajoelhar diante de um pedaço? Quando eu li isso na minha Bíblia, eu falei, caramba, eu estou fazendo reza, eu estou orando para um pedaço de gesso, para um pedaço de pau, para um pedaço de ferro. Eu não posso continuar nisso, ou seja, a Bíblia me esclareceu a verdade. Então a palavra de Deus, ela vai esclarecer você acerca da verdade. Mas no próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Eu queria que você desse a sua participação aqui no WhatsApp 11 96504 9910 ou também no canal do YouTube. Se você puder, entra agora lá no canal do YouTube, já dá o seu like, dá a sua participação lá. Você acha que é justificável a mentira? Responda para mim sim ou não. Você acha que a mentira, ela tem justificativa em alguns casos? Em alguns casos você acha que, bispo, tem que mentir mesmo. Se o pastor não mentir, como é que as pessoas vão fazer a campanha? Se o pastor não mentir, como é que as pessoas vão fazer o sacrifício? Se o pastor não mentir, como é que ele vai levar as pessoas para a vida eterna? Por exemplo, esses pastores que falavam contra a televisão, que você não podia assistir televisão, que senão você ia perder a salvação. Se eles não fizessem isso, bispo, as pessoas não iam para a igreja, as pessoas iam ficar em casa assistindo televisão. Você acha que a mentira, ela é justificável em algum caso, em algum ponto? Qual é a sua opinião sobre mentira? Você concorda que às vezes nós temos que mentir? Ou você acha que o que depender de nós, o que depender do homem de Deus, ele vai lutar sempre contra a mentira? Por mais que a gente venha lutar, a gente ainda pode cair numa mentira ou outra, né? Mas aí entra naquilo que eu sempre tenho pregado para você, o pecado doloso e o pecado culposo. Quando a gente mente sabendo que está mentindo, por exemplo, eu pego uma doutrina sabendo que está indo contra a Bíblia, que aquilo que eu estou falando é mentira contra a palavra de Deus, eu acho que será muito difícil de eu herdar a vida eterna. Muito difícil. Para mim é impossível, porque se Deus não poupou anjo, não poupou o diabo, se Deus não poupou Adão e Eva, você acha que ele vai poupar a gente por quê? Se nós hoje estamos na graça e temos o conhecimento da palavra. Mas eu queria saber a sua opinião. Para você, é justificável alguma mentira, algum tipo de mentira, tem justificativa? Mande a sua participação aqui, ou no WhatsApp 11 96504 9910, ou pega o seu celular agora, entra aqui no YouTube, aproveita, dá aquela força lá para nós já, dá o seu like, né, dá o seu joinha para nós no canal Amor e Graça e participa ali no Amor e Graça, que muitas pessoas já vão ver a sua participação. Canal Amor e Graça eu nem preciso, né, trazer aqui para você, porque as pessoas já veem, então você já vai lá, deixa a sua opinião, e aí as outras pessoas já vão ver o que você postou, né? E aqui no WhatsApp eu vou ler algumas participações daqui um pouquinho. Você acha que justifica, em algum caso, é justificável a mentira? 96504 9910.
Ó, o comercial é rapidinho, não vamos perder o fio da meada aqui. É rapidinho, eu volto já já com você. Programa Falando de Vida. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Volta com você, programa Falando de Vida no altar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, final de telefone 5025, está aqui o prefixo 11, dizendo não podemos mentir em hipótese alguma. É do Rio de Janeiro, final de telefone 5603. Eu sou contra a mentira em todas as hipóteses. Aqui a Maria de São Paulo também falando, eu não concordo com a mentira. Isabel também aqui de São Paulo, dizendo eu sou contra a mentira, mas eu acho que é impossível muitas vezes nós não mentirmos. Maria José do Rio de Janeiro também participando, ela fala também que ela é contra a mentira. Final do telefone do Rio de Janeiro 8110, eu não aceito mentira em hipótese alguma. Pastora Silvia, dificilmente, né, alguma pessoa vai falar que ela concorda, mas muitas pessoas, elas não sabem como escapar da mentira, né? Por quê? Porque a mentira é praticamente uma conversão que eu tenho que ter, né? Porque, por exemplo, quando nós recebemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A pastora Silvia deve lembrar, nós estávamos ali pregando a lei, como todas as igrejas fazem, debaixo de campanha, sacrifícios, votos, montes, E um dia um pastor, né, que era muito amigo nosso, do outro ministério que nós estávamos, ele falou assim, olha, essas coisas... Esses sacrifícios, essas coisas são da lei, nós estamos no pacto da graça, né? Por que vocês estão ensinando o povo ainda a fazer sacrifícios, a fazer votos, a fazer campanhas? E começou a ensinar a graça para nós, né? Começou a pregar, falar, olha, nós vemos depois da cruz de Cristo, o diabo não toca mais naquele que é de Deus, nós não precisamos pagar para receber as bênçãos do Senhor, né? Jesus já leva, ou seja, embora nós tenhamos ouvido, né, naquela época, a pregação da graça, teve uma luta, né, do nosso ego, né, da nossa carne. Por quê? Porque eu assim pensei, caramba, é meio difícil isso, né, porque tudo bem, o que ele está falando está certo, né, nós admirávamos muito esse pastor e ouvimos o que ele tinha para falar. E quando ele falou, nós falamos, está certo, mas espera aí, tudo que eu preguei até hoje então está errado? Né? Quer dizer que eu tenho que começar do zero de novo? Isso talvez seja a maior luta de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando recebe a graça. Porque assim foi com o apóstolo Paulo, né, pastora Silvia? Ele pregava uma coisa, ele participava de um movimento que guardava a lei de Moisés, na época dele, e ele era rigoroso na prática da lei de Moisés, achando que dessa maneira ele estaria agradando a Deus. Quando Jesus chegou para ele, né, numa visão, e falou, Paulo, você está me perseguindo, mas quem é você? Eu sou Cristo a quem você persegue, ou seja, você agindo dessa maneira, você está indo contra a minha palavra. E aí o apóstolo Paulo teve que se converter, e não foi fácil, né, pastor? Porque ele teve que deixar tudo que ele aprendeu, o título de cidadão romano, tudo que ele estava vivendo até aquela época, ele teve que descartar
e teve que viver, começar do zero. Ele sentou ali para ouvir os apóstolos, sentou para ouvir Pedro, para ouvir Tiago. Ou seja, ele demorou 14 anos para fazer a sua primeira viagem missionária para pregar o evangelho. Ele ficou ali sentado aprendendo. Ou seja, um homem que já era um mestre da lei, de repente tem que aprender tudo de novo para pregar a graça de Deus. Muitas pessoas elas não se adequam, não se adaptam a isso, porque elas falam assim, puxa vida, eu não consigo assumir que tudo que eu aprendi está errado. E elas preferem continuar na mentira do que viver a verdade. Exatamente. Isso é para aqueles que são corajosos, né? A coragem que vem do Espírito, porque a palavra cita que Deus não nos deu espírito de covardia, né? E sim de poder, de coragem. Então nós temos um espírito que é o Espírito Santo, que é o espírito de coragem. Se o Espírito Santo, o espírito de coragem, não trouxer para você a força necessária para você se desvencilhar das mentiras que até então você as tinha como verdades para a sua vida. Isso que é muito difícil, porque imagine anos e anos você crescendo, né? Muitas pessoas crescem ouvindo as mesmas coisas dos seus pais, enfim, em todas as instituições, desde a escola, nas igrejas, e ela vai se formando, forma-se na mente dela conceitos. E muitas das vezes esses conceitos são enganosos, são mentirosos, não fazem parte da verdade, mas ela os segue. E aí que entra a coragem da pessoa quando ouvir a verdade, quando ela for confrontada, né, pela palavra de Deus, que é verdadeira, né, e confrontar com aquela mentira. Assim como o Senhor Jesus confrontou ali o apóstolo Paulo, que na época ainda Saulo, né, não havia tido o nome trocado, ainda Saulo, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. E ali no caminho de Damasco, Cristo ressuscitado se apresenta a ele e pergunta, por que me persegues? Então naquele momento que ele vê a glória ali do Senhor, ele tinha que ter a coragem de se despir do velho homem, da velha criatura, de deixar tudo de lado, abandonar tudo, jogar fora, melhor dizendo, né? Jogar fora todos os conceitos que por anos e anos formaram ali a sua ideologia, a sua crença, a sua fé, jogar fora tudo isso para nascer de novo. Esse é o novo nascimento que se dá para Cristo, é o renascer em Cristo, é o novo nascimento, é a nova criatura que surge. O apóstolo Paulo passou essa experiência e não é vergonhoso jamais e nem prejudicial, porque se você tem medo de abandonar a religiosidade, tem medo de abandonar o seu cargo dentro de uma denominação religiosa, se você tem medo de represárias, porque infelizmente, né, muitas pessoas que vivem a mentira, muitos pastores, né, que nós não podemos falar que são pastores de Jesus, mas são ali dominadores das ovelhas de Cristo, eles vão contra você, você vai sofrer represária. Vão começar a falar que você é endemoniado, que você está perturbado, que você não é de Deus, que você caiu na fé. Você vai começar a ouvir coisas que, se você não se proteger em seu coração com a verdade, vai ser muito difícil você vencer tudo isso. Mas certamente, se você se proteger com a verdade, seguir firmemente a verdade, ela vai te proteger, vai te livrar disso tudo, desses infortúnios, tudo vai passar, né? Porque na vida tudo passa, por mais que você enfrente essas perseguições, essas dificuldades, um recomeço é sempre muito difícil, um recomeço é muito complicado, isso em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente falando também. E aí você tem que recomeçar, você tem que sentar, você tem que ouvir, você tem que aprender tudo de novo, né? Foi o que aconteceu conosco, estamos falando da nossa história e estamos até nos espelhando na história do apóstolo Paulo, que também é bíblica, que teve que jogar todos os demais conceitos, todos os conceitos que ele tinha até então de como agradar a Deus para ser nova criatura e passar a realmente agradar ao Senhor. E eu declaro, nós aqui declaramos juntos que isso passe a acontecer com você nesse momento, que você queira a verdade, que você busque a verdade,
que você seja liberto por esta verdade, que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, que tudo se torne novo na sua vida. Porque, como eu dizia, por mais que você enfrente as dificuldades, a resposta, o que você vai receber posteriormente, a glória será superior, muito superior. Além do que, você estará caminhando, né, para herdar a sua vida eterna, para ser, sabe, alguém que tenha vida e vida em abundância eternamente em Cristo Jesus. E por quê? Porque você decidiu, porque você quis a verdade. Então isso é muito louvável diante dos olhos do Senhor, Ele te fortalece. Não tenha medo, não tenha receio de abraçar a verdade, tenha receio de permanecer na mentira, porque o comodismo acontece, né, bispo, na vida das pessoas. O ser humano, ele se habitua muito facilmente com as coisas, tudo na vida dele se torna hábito e ele se acomoda naqueles hábitos, naquelas coisas que ele possui, da forma que ele vive. E para se despir desses hábitos, para lançar fora os hábitos, né? E recomeçar, ir por novo, o novo assusta muito as pessoas. Isso em todos os âmbitos, o novo assusta. E às vezes as pessoas permanecem no antigo, permanecem na coisa já acostumada, já habituada, para não enfrentar o novo. Mas olha, se você quer realmente ser discípulo de Jesus, se você realmente quer fazer a vontade de Deus, você precisa ser uma nova criatura, e ser Cristo formado em você é algo que vai muitas das vezes doer. Porque você vai ter que ter renúncia, você tem que lançar fora o seu eu, como nós lemos há pouco aqui em Colossenses, você vai ter que se despir do velho homem, você vai ter que lançar fora coisas, né? E você vai ter que trazer novas coisas para si. Então, isso tudo vai requerer de muita prontidão, de muita decisão, de muita força de vontade e, acima de tudo, é óbvio, a força de Deus em você é o poder que você tem para viver dessa forma, né, bispo? Exatamente. E no começo, pastor Silvio, é aversivo, né? Por quê? Porque reconhecer que nós estamos errados, reconhecer que eu errei, isso é muito humilhante, né? Como Paulo diz, ao fazer morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena, ela não gosta de ser humilhada. Então, para o ser humano, ele admitir que ele está errado, é a coisa mais difícil. 99,9% das pessoas, dificilmente elas assumem que elas estão erradas. É quase impossível você chegar para uma pessoa e falar, olha, eu admito, eu errei, mas agora eu quero viver a verdade. Ninguém aceita isso aí. Quando você fala que você errou, você dá a conotação que você é fraco, que você é ignorante, que você não sabe a verdade. Então, assumir que errou é muito difícil para o ser humano. Quando o apóstolo Paulo ele fala, olha gente, me desculpa, eu errei, minha vida inteira eu fui um fariseu, perseguidor da igreja, me perdoe, eu errei. As pessoas não acreditavam nele, né, pastor? Muitos falavam, será que ele se converteu mesmo? Será que ele não está querendo enganar a gente? Lá em Atos inteirinho, todo mundo ficava com o pé atrás com Paulo, né? Porque ele não pode ter errado, né? Não pode uma pessoa assumir que errou, é muito complicado. E é difícil, mas quando a pessoa, ela assume que ela errou, e ela vai dar a volta por cima, vive a verdade, pastor Silvia, ela vai ser a pessoa mais feliz da face da terra, como são os nossos membros, né? Você chega na comunidade Cristã Amor e Graça, você vê aquela pessoa feliz, serena, abençoada, aquela pessoa que deixou a mentira para viver a verdade, né? Ela não quer mais doutrina de homens, ela não quer mais preceitos humanos. Poxa, esses dias eu estava com a pastora Silvia, né, pastora Silvia? Nós estávamos assistindo um programa lá de igreja evangélica, né? E o pastor dizendo ali, né? A pastora Silvia assistiu comigo, o pastor dizendo que ele tinha que fazer oração nas 7 entradas da cidade, né? A cidade tem 7 entradas onde ele mora, e ele tinha que fazer oração nas 7 entradas, porque nas 7 entradas eram feitos trabalhos de macumba, né? Então ele tinha que bloquear aquela macumba para o diabo não atuar na cidade. Ou seja, onde está na Bíblia, pastor Zil, que a gente tem que fazer oração na entrada da cidade? Porque foi feito uma macumba. Ou seja, eles pautam uma verdade numa mentira, né? Porque a doutrina espírita chega lá, faz macumba na entrada da cidade, porque eles acreditam nisso. Eles acreditam, fazem lá seus trabalhos, seus despachos,
Então é uma mentira. Uma mentira que é feita para, sei lá, para os Exus, os espíritos lá protegerem a cidade. O evangélico, acreditando nessa mentira, pratica uma outra mentira, que se ele orar na entrada da cidade, os demônios territoriais, né, pastor Silvia, não entrarão na cidade. E aí até o outro pastor falou, olha, eu nunca vi demônio comer farofa, porque eles oferecem farofa para o demônio, oferecem frango, oferecem a bebida, e quem vai lá comer são os bichos, né? Os bichos que vai lá, a formiga, né? Vai lá e se alimenta e se sacia, né? O urubu que chega lá no tacho lá do frango morto, ele vai lá, come o urubu. Perdão, o urubu come depois que já está apodrecido lá o frango. Eles se alimentam ali. Mas o diabo não come farofa, o diabo não bebe o vinho. Então é uma mentira. E aí vem o outro com uma outra mentira, porque se o macumbeiro faz isso, então é porque tem algum espírito ali, ou seja, ele crê na mentira e vai fazer um trabalho ali, uma oração, para que o demônio não entre na cidade. Então, isso não é real. Por quê? Porque não está na palavra. A palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. E se eu quiser pautar essa doutrina na Bíblia, eu não vou ter fundamento, não é, pastora Silvia? Então, o que é mais fácil, acreditar em Deus na sua palavra ou acreditar nas mentiras? Então, aí é que entra, né? A mente humana vai criando as situações baseado em outras religiões, né? E aí vai trazendo isso como conceito para os cristãos. Então, vamos combater isso. São as chamadas guerras espirituais, né? E agora com essa invenção também do homem, possessão territorial. Como assim territorial? Quer dizer que o diabo está tomando conta daquele território, né? Os demônios estão tomando conta daquela cidade, daquele lugar. E aí você vai à Bíblia e você não vê nada disso. Você não vê essa situação. Principalmente porque precisamos ler a Bíblia entendendo a época que vivemos hoje. Nós vivemos depois da cruz de Cristo, onde Cristo venceu o diabo na cruz, venceu. Então eu tenho que entender aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,37, que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo. Então somos mais que vencedores, já vencemos. Sabe, se ficar aí num duelo combatendo o mal, achando que você vai vencer por suas orações, por seus atos, suas obras, irão vencer o mal na sua vida, é destituir o que Jesus fez na cruz por você. Porque lá na cruz, ele venceu, ele nos trouxe a vitória, ele nos trouxe, inclusive, a morada do Espírito Santo dentro de nós. Ele mesmo disse, eu volto para o Pai, saio daqui do mundo, mas não vos deixarei órfãos. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, creia no poder que está na sua vida, que é do Espírito Santo. Crer em outras coisas, trazer a sua fé para outras coisas, é viver numa mentira, é viver no engano. É viver, como diz o outro, dando murro em ponto de faca. Destituir a obra, né, vitoriosa do Senhor Jesus na cruz do Calvário é o mesmo que desprezar a sua obra, desprezar o que ele fez. E ele fez, e ele venceu, e ele te trouxe vitória. Nós hoje somos conduzidos em triunfo. Então o crente, o filho de Deus, o cristão, ficar com medo, com receio de uma matéria, de uma obra de bruxaria, de feitiçaria, tá ali o trabalho entregue na entrada da cidade, né? Tá ali a macumba feita, isso você vai ter medo disso? Você vai achar que isso vai lhe atingir? Ora, você precisa conhecer o Salmo 91, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, praga nenhuma chegará à sua casa. Se não chega à sua casa, não vai chegar naquela cidade. Se o pastor está ali querendo trazer a bênção para aquela cidade, para aquele povo, para aquela região, declare, somos luz neste mundo, estamos aqui iluminando essa cidade. Somos representantes de Deus aqui nessa terra. Eu declaro essa cidade abençoada, protegida, todos os filhos de Deus com a proteção divina, do jeito que o salmista diz no Salmo 91.
Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. E aí fica o crente, fica o cristão com medo da obra de bruxaria, de feitiçaria, combatendo coisas, né? Com mentiras, com outras mentiras. Assim surgiu, né, bispo? Assim iniciou-se a famosa oração forte dentro da igreja para expulsar os demônios dos cristãos, né? Porque se estão lá, estão para ouvir a Cristo, estão para aprender de Cristo. Por quê? Porque fizeram o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, então a gente tem que tirar esse mal da pessoa. Então vamos estar ali invocando, vamos estar expulsando, vamos dizer, aonde está isso na Bíblia? Quando que Jesus foi na sinagoga e fez oração forte, expulsou do demônio, chamando os demônios para se manifestarem e expulsar da vida das pessoas? Só o fato de falar oração forte, né, pastor, já é mentira. Né? Porque qual oração forte, qual oração fraca? E outra, um pastor que faz oração forte num dia, quer dizer que as outras orações são fracas? Então existe oração forte e oração fraca? Aí já começa a mentira daí. Né? A Bíblia fala oração forte e oração fraca? Não existe. A Bíblia fala oração com fé e oração sem fé. Né? Então existe a oração que é feita com fé e a oração que é feita sem fé. Isso tudo bem, isso está na Bíblia. Mas oração forte e oração fraca não existe. E acusar o membro, principalmente aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que está dentro da igreja, aquele que é adepto de Deus, dizer que ele tem um demônio, aí é mentira, né? Porque na Bíblia está escrito, aquele que é de Deus, o maligno toca, pastor, se aquele que é de Deus, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então a Bíblia diz, o que é de Deus, o maligno não toca. Como que um pastor pode dizer que tem um diabo na sua vida? Né? Bicho, mas então espera um pouquinho. Então está tudo errado, porque eu manifesto nas igrejas. Sabe por que você manifesta? Porque você crê na mentira. Né? A mentira é pregada, você acredita, e aí você traz à existência o mal que não existiria na sua vida. Porque, como disse a pastora Silvia, Jesus não ia na sinagoga invocar demônios. Aliás, Jesus nunca invocou demônios na vida. Nenhum homem da Bíblia, nenhum homem de Deus invocava demônios. Por que ele vai invocar demônio? Né? Por que ele vai invocar? Ele vai invocar o poder de Deus, a unção do Senhor. Jesus invocava o Espírito Santo, né? Ele estava ali orando e falava com o Pai, e a comunhão dele era com Deus, a comunhão dele não era com o diabo. Então, por que eu vou chegar dentro de uma igreja? Qual o objetivo de eu chegar dentro de uma igreja e mandar demônios manifestar? Por quê? Como assim? Se na Bíblia está escrito que ele que é de Deus, o maligno não toca, então se eu estou mandando demônios invocar, manifestar, primeiro eu não creio que aquele povo é de Deus. Porque se eu acreditasse que aquela minha igreja era de Deus, o maligno não toca, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Né? E outra, como assim invocar demônios? Se você é propriedade exclusiva do Senhor, eles vão invocar demônio na sua vida? Então é aquilo que eu falo para você, isso é mentira. E se é mentira, não vai mentir só nisso. Vão ter outras mentiras que vão vir na sequência. Né? Daqui a pouquinho vão mentir novamente para você. E vão mentir outra coisa. Vão mentir. Por quê? Porque não querem ceder à verdade, que é a palavra de Deus. Qual é a verdade? Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Qual é a verdade, pastor Silvio? 1 Pedro 2,9. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se o cristão, se o homem de Deus, se o cristão verdadeiro, ele é propriedade exclusiva de Deus e nenhum mal toca na vida dele, por que invocar demônios? Aliás, olha, igrejas como Batista, Metodista, a própria Assembleia de Deus, não tem invocação de demônio. Quer dizer que as pessoas então da Assembleia, da Batista, Metodista, são todas endemoniadas, pastor? Porque lá não tem manifestação de demônios. Né? Por quê? Porque não está na Bíblia. Então, obedecer à verdade, obedecer à palavra de Deus é nobre, né, pastora Silvia? Com certeza, e é necessária, né? Necessário uma vez que você queira realmente agradar a Deus e viver a verdade bíblica, a verdade do Senhor e ter a verdadeira libertação, a verdadeira vida com Jesus, né? Jesus mesmo dizia, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ouvir mais a palavra do Senhor Jesus, trazer o Espírito para conduzir a sua vida, o Espírito Santo para conduzir os seus passos, né? Tirar esses rótulos, tirar o medo, tirar essas coisas aversivas à fé em Deus, né? Tudo que é aversivo à fé em Deus tem que ser retirado aí do seu coração. E o que é aversivo à fé em Deus? O Senhor Jesus disse que a gente pode resolver N situações.
as mais complexas, quando ele se referiu dizendo que se nós tivermos fé em Deus, ele disse a Pedro, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, se disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com você. O que ele está ensinando ali? É você ter a fé em Deus, a fé assertiva, a coisa que funciona. Então você tem que tirar, sabe, a fé aversiva. Se você ficar com fé em um monte de coisa, de alegoria, né, de coisas que estão criando para você, você vai estar perturbado por essas coisas. Você vai estar até mesmo produzindo essas coisas. E produz mesmo, porque fé produz as coisas. A certeza das coisas, a fé produz. Lembra-se que quando Moisés foi retirar o povo lá das garras de Faraó, os magos de Faraó fizeram muitos sinais, né? Pelo cajado, né, de Moisés, ele fez sinais, mas os magos de Faraó também faziam os mesmos sinais. Criou-se ali as serpentes, criou-se as coisas. Então as pessoas se confundem nas coisas, e elas acham, ficam impressionadas. Né? Elas ficam, poxa, mas como assim? Eu senti isso, eu produzi isso, né? Aconteceu isso, fora da verdade. E a mentira produz coisas, né? Mas são danosas, não são libertivas, não liberta a sua vida, não transforma, não muda para melhor a sua vida e concede para você uma vida aprisionada. Não uma vida de filho de Deus, livre, abençoada. Receba aí no seu coração agora. Esta é a verdade. Vai na sua Bíblia e confira lá. E veja se nós estamos falando a verdade ou mentira você. Vai lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que está escrito, vós sois propriedade exclusiva de Deus. Uma propriedade que é exclusiva do Senhor, o mal não pode tocar. Verifique isso e receba essa verdade no seu coração e passe a crer nisso e todos os dias você mesmo confesse para si mesmo, eu sou de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus, mal nenhum toca na minha vida. Você vai ver a mudança que vai acontecer aí nos seus caminhos. Exatamente, a libertação vai acontecer, porque a verdade é a libertação. A verdade é qual? Jesus morreu por nós e nós estamos libertos do império das trevas. Está escrito na Bíblia, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está escrito na Bíblia, ele nos tirou das trevas. Mas tem pessoas que querem ficar nas trevas, por quê? Porque prefere a mentira, e se você optar para o lado da mentira, você vai seguir o diabo e seus anjos, infelizmente, né? Então não tem opção, ou você fica com a verdade, que é a palavra, ou você vai seguir o diabo e os seus anjos até a morte eterna. Fazer o quê, né? Deus está dando essa oportunidade de você seguir a verdade e você praticá-la até o fim. E a verdade não é isso que eu estou falando aqui para você, hein? A verdade é o que está aqui, ó, nesse livro. Por isso que eu quero, confira. O que eu prego aqui está na Bíblia? Pratique. Se o que eu pregar aqui não estiver na Bíblia, não pratique, porque a palavra de Deus tem que ser praticada e tem que ser obedecida. Essa sim é a verdade que liberta, tá bom? Ó, vamos lá, ó, queria pedir um favor para você. Bispo, esse tema hoje está importantíssimo. Puxa, olha, eu vou até salvar esse programa para dar para o meu primo, pro meu cunhado. Bispo, eu tenho o irmão que vai na igreja, mas ô menino mentiroso, viu? Ele vai lá na igreja, ele mente. Bispo, meu pai vai na igreja, ele fica mentindo, né? Mente para as pessoas, fala que vai fazer serviço, não faz. Né? Eu tenho uma irmã que vai lá na igreja e ela mente para todo mundo, né? Coisas assim corriqueiras, ela tem um vício da mentira. Nossa, bispo, eu preciso passar esse programa para os meus familiares, eu quero passar esse programa. Então vamos fazer assim, ó. Eu queria que você entrasse agora no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Você vai entrar agora no canal do YouTube Amor e Graça, dá um like lá para nós e coloca ali a sua narrativa sobre a mentira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mentira. Você acha que a mentira é admissível? Você acha que em vez em quando mentir está certo? O que você acha? Você acha que um homem de Deus, ele mente? O que você pensa das igrejas que pregam doutrinas mentirosas? Né? Depois você pode ler 2 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro ele é enfático nesse assunto, ele chega e fala, olha, se Deus não poupou a anjos, você acha que vai poupar os mentirosos? Então,
O que você acha da mentira? Qual é a sua concepção sobre a mentira? Você acha que é certo mentir em nome de Jesus? Né? Ah, mas eu estou mentindo por uma boa causa, estou mentindo para o reino de Deus. Você acha que é certo a mentira estar dentro da igreja? Qual é a sua opinião sobre a mentira dentro da igreja? Escreva lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, canal Amor e Graça. Você vai entrar lá agora, dá um like para nós e fala qual é a sua opinião sobre a mentira, tá bom? Entra aí no YouTube, canal Amor e Graça e dá o seu relato. Você concorda, você discorda, você acha que às vezes é bom, você acha que sem mentira as pessoas não serviriam a Deus? Um dia eu vi um pastor falar isso aí. Ah, eu minto para o povo que se você falar a verdade, as pessoas não vão praticar a palavra de Deus. Então você inventa um factoide, inventa uma mentira, que aí as pessoas acreditam. Né? Quando você inventa uma historinha, a pessoa acredita. Então ele era a favor de se mentir para que as pessoas acreditassem no evangelho. Você acha que isso dá certo? Você acha que mentir é o caminho? Qual é a sua opinião? O pastor tem que ser verdadeiro? O pastor pode mentir para as pessoas acreditarem no evangelho? Qual é a sua opinião sobre a mentira? Entra agora, canal do YouTube Amor e Graça, dá o seu joinha para nós e dá a sua participação. Ó, vamos a mais um break. No próximo bloco eu volto com você para o momento da oração e vamos falar também sobre as nossas reuniões de quarta, de domingo. Fica aí, é rapidinho, eu volto com você. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lembra da parábola dos dois construtores? Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quando as tempestades chegaram, a casa firme resistiu, enquanto a casa na areia desabou, trazendo grande ruína. Agora, convidamos você a ser um construtor de Cristo. Edifique sua vida sobre a rocha. Ao escolher Jesus como seu fundamento, você garante estabilidade e proteção em meio às adversidades. Não se deixe levar pelas areias movediças das distrações e incertezas. Escolha o caminho da fé e da esperança. Junte-se a nós nessa jornada. Participe de nossos cultos, estudos bíblicos e atividades comunitárias. Vamos juntos construir uma base sólida que resistirá a qualquer tempestade. Construtores de Cristo, onde cada pedra é uma decisão de fé. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida no Altar da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço aqui para Darcy Soares. Olha que bonitinha, pastora Silvia, paciente, minha paciente aqui, quem fala comigo é a Rafaela Marques. Ela fala assim, ó, minha paciente é a Darcy Marques, ela é uma idosa de 78 anos, acompanha vocês, se tornou dizimista através do programa da TV. Ela tem um sonho do Bispo Emerson mandar um alô para ela. Né? Que bonitinha, né, pastora Silvia? Um abraço para ela, Darcy Soares, 78 anos,
ligadinha aqui Beijo, na Darcy. programação, né, do Falando de Vida no Altar da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ao momento da oração, né, pastora Silvia? Mas antes eu gostaria de convidar as pessoas para fazer parte dessa família, né? Porque admirar o programa é muito legal, bacana, né? Nós temos muitos admiradores. Aliás, Jesus também tinha muitos admiradores, mas que não assumiam a verdade. Quando Nicodemos chegou lá para Jesus e falou: Senhor, eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Israel, porque ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz e blá, blá, blá. Jesus falou para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver a vida eterna. Né? Ou seja, se você não deixar aí os seus conceitos, porque os seus conceitos são mentirosos, né? Se você não deixar a mentira e não viver a verdade, não vai ter parte no reino de Deus, porque um dos piores pecados que existe é a mentira, né, pastor? Principalmente a mentira religiosa, porque Deus ele é tão assim contra a mentira, que foi a mentira que fez o diabo e 1/3 dos anjos perecerem. E foi a mentira que nos levou à morte, porque quando Deus cria Adão e Eva, através da mentira, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, que a mentira, o pecado, né, por causa do pecado, a morte veio por um só homem, a saber, Adão. Ou seja, quando Adão vai e peca, a morte passou a existir. Então, tanto a morte dos anjos como a morte dos seres humanos passou a existir por causa da mentira. E a nossa vida eterna, ela pode estar em jogo se nós não praticarmos a verdade, né? Então, é muito importante, pastor, que a pessoa, que o nosso ouvinte, ele venha congregar, venha para a verdade, venha vivenciar a palavra da graça de Deus e abandone a religiosidade, não é? Abandonar a religiosidade, se apegar às verdades de Deus, não se envolver mais com doutrinas várias e estranhas. Esta é a recomendação que está ali pelo apóstolo no livro de Hebreus, capítulo 13. Não vos deixeis se envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração esteja confirmado com a graça. Você precisa confirmar o seu coração com a graça do Senhor Jesus, com a verdade bíblica. E é isso que nós fazemos na igreja. É para isso que convidamos você a se reunir conosco, a participar das nossas reuniões, né? Porque ali você vai ter oportunidade de ouvir mais a verdade, de aprender mais as verdades de Deus e se desvencilhando das mentiras, dos enganos. Porque se você não ouvir a verdade, como você vai combater a mentira? Conferir coisas espirituais com espirituais, do jeito que a palavra nos ensina. Então, às quartas-feiras, nós estamos com você em nossas reuniões, né? Estudo bíblico, é algo muito interessante, você aprende a cada quarta-feira, porque é um tema que nós temos ali abordado. Você recebe gratuitamente uma apostila, onde você terá todos os versículos mencionados ali na nossa pregação, vai ter as explicações, enfim, é uma aula, né, daquilo que são conceitos bíblicos, das verdades da graça do Senhor Jesus. Você quer aprender sobre isso? Você quer crescer na graça do Senhor Jesus? Participe conosco às quartas-feiras. Eu, pastora Silvia Viana, estarei com você nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã. Sempre me encontro com você pela manhã, às 9 horas da manhã, neste mesmo altar, neste mesmo endereço, que é da Avenida Celso Garcia, 243, no Brás. Tem várias linhas de ônibus que passam aqui, e você pode descer bem próximo da igreja. Você que vem de metrô, é fácil acesso pela estação Bresser do metrô. Você pega a rua Bresser direto em sentido a Celso Garcia, atravessa a Avenida Celso Garcia e ali em poucos metros você já encontra o número 243, Comunidade Cristã Amor e Graça. Esperamos por você nesta quarta-feira, também em São Miguel Paulista, na Avenida Marechal Tito, número 218, neste mesmo horário, às 9 horas da manhã, também para você que pode estar conosco durante o dia, você dona de casa, você que trabalha em outro período, enfim, esteja conosco neste horário, 9 horas da manhã, também ali em São Miguel Paulista, além do horário das 19 horas, que acontece também a nossa reunião em São Miguel Paulista, também estamos com você na nossa igreja em Guarulhos e na nossa igreja da Lapa, né?
às 19 horas, nesta quarta-feira. E o Bispo Emerson Viana com você aqui na nossa sede, no Brás, às 19 horas, trazendo esse estudo, né, Bispo, que será muito especial nesta quarta-feira. Exatamente. Você gostou do tema de hoje? Nós vamos falar mais sobre esse tema nesta quarta-feira. Tá? Então você não pode perder essa oportunidade. Se quer aprender sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, como evitar a mentira, nesta quarta-feira estamos esperando por você, exceto em Mogi das Cruzes, né, onde a nossa reunião é na quinta-feira. Eu vou estar a partir das 7h10 começa a nossa reunião, 7h30 nós já temos a transmissão na TV, a partir das 7h10 você já tem a transmissão no canal do YouTube, canal Amor e Graça no YouTube. E se você não tem jeito, olha, Bispo, quarta-feira eu vou acompanhar pela internet, eu vou acompanhar pela TV, porque eu não tenho como estar na igreja, né? Eu moro em outro estado, eu moro em outro país, eu moro em outra cidade, eu moro longe da capital de São Paulo. Então o que você vai fazer? Você vai assistir, né, pelo canal do YouTube, e domingo agora, você também não pode perder esta grande chance de estar conosco. Quem não pode quarta-feira, domingo você vem na igreja, principalmente você que é da grande São Paulo, né? Quarta-feira, tudo bem, tem trânsito, né? Tem aquela dificuldade toda de chegar na igreja, então muitas pessoas elas até tentam, tem pessoas que já tentaram vir para a igreja e não conseguiram por causa da dificuldade, mas domingo é inadmissível que você não esteja congregando. Então vamos congregar, vamos participar da reunião, vamos viver a verdade. Olha, só a verdade que te libertará. Se você muitas vezes fala assim, bispo, mas eu já tenho aqui uma religião, eu já tenho um segmento, bispo, eu já sou um bandista, eu já sou do candomblé, eu já sou evangélico, eu já sou católico, eu já sou budista, né? E é por isso que eu não vou na igreja. Meu irmão, pensa, o que você está vivendo, a palavra que você está vivendo, ela bate com a Bíblia. Aquilo que você crê, aquilo que você prega, está aqui na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala de reencarnação, a Bíblia fala que se você morrer, você vai para o purgatório, né? A Bíblia fala que se você orar a Deus usando o nome de um santo, que você vai receber uma bênção. A Bíblia diz que você precisa mandar manifestar demônio na igreja para expulsar. A Bíblia diz que tem demônios territoriais, né? A Bíblia diz que você precisa fazer uma campanha para ser abençoado. A palavra de Deus, ela é a verdade, né? Se aquilo que você está pregando está aqui, né, batendo com a verdade, não, bispo, a Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron. Fui lá na igreja pegar uma rosa e essa rosa é Jesus. Você acredita nisso? Você acredita, né, nessa superstição, né, nesse mito? Então tá bom. Então o que se pode fazer, né? Você quer acreditar numa coisa que não está na Bíblia. Agora, se você quiser acreditar na palavra de Deus, então venha viver a verdade. E aqui também, eu quero que você fique o tempo inteiro. Tudo que nós pregamos aqui, nós provamos na Bíblia para você, com estudos, com apostilas, fazendo uma exegese bíblica, trazendo a hermenêutica bíblica para você. Aqui não pregamos versículos aleatórios. Aqui o que nós pregamos, nós temos uma base bíblica para mostrar para você. Então você quer essa base bíblica, você quer o fundamento bíblico para você ser um praticante da palavra, então você está no caminho certo. Mas se você preferir, o outro lado também não tem problema. O livre-arbítrio, Deus ele deu para nós. Então a escolha é sua, né? Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e ouvir a Deus, você vai ser um grande abençoado. Se não quiser, fique à vontade, você tem essa escolha, você tem esse livre-arbítrio. Deus deixou que os anjos escolhessem lá no céu, se eles queriam seguir o diabo, se eles queriam seguir a Deus. A boa parte seguiu o diabo, outra parte se tornou fiel a Deus, continuou fiel a Deus, e Deus deu essa escolha para eles. E aqueles que escolheram o diabo foram expulsos do céu, né? O Adão também teve a escolha, a Eva teve a escolha, eles optaram e ouviram a serpente, então pereceram. E assim, Deus sempre dá essa escolha para nós. O que você quer escolher? Escolha entre o bem e o mal para que você seja uma pessoa muito abençoada, tá bom? Pastora Silvia, vamos fazer a oração? Pastora Silvia vai fazer a oração agora da fé. Vamos orar por todos os irmãos, né, que querem viver esta palavra, querem viver esta verdade, para que Deus fortaleça o coração de cada uma dessas pessoas. Vamos lá. Amém. Vamos à oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, em que sabemos que o Teu Espírito Santo
está aí agindo em cada vida, falando a cada coração. É o Teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Está escrito na palavra que o Teu Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E é isso que nós queremos ligar aqui em oração com este amado Filho do Senhor, com esta amada do Senhor, que acompanhou agora esta pregação, a nossa programação, está desejoso de uma nova vida, não aguenta mais o sofrimento, quer a mudança, quer a restauração, quer um recomeço. Ela se coloca, Senhor, para fazer a Tua vontade. Ela ainda entende que ela é fraca, que sozinha ela não consegue. Ela se coloca como incapaz, humanamente falando, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito agora a encoraja. Através da Tua força, o Senhor a levanta e o Senhor a traz para perto da Tua verdade, da Tua graça, da Tua luz. Eu tenho certeza da restauração, da transformação nesta vida. Ah, meu amado, minha amada de Deus, receba aí no seu coração que Deus te colocou para ouvir esta palavra hoje, porque Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe que nós precisamos nos aproximar cada vez mais dEle. E Ele viu a sinceridade em seu coração, o seu questionamento até mesmo, falando com Ele: Pai, me livra dessa situação, me livra desse problema, desse sofrimento. E Ele está fazendo isso exatamente neste momento. Receba paz, receba a força de Deus, receba a sabedoria do Espírito Santo para você, a partir de hoje, se guiar pelo Espírito e não mais pela sua mente carnal, pelas mentiras dos homens, pelos enganos. Diga ao Senhor nesse momento: Pai, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero me despir do velho homem, da velha criatura, eu não quero mais estar na mentira, eu quero estar na Tua verdade, eu decido pela Tua verdade, eu decido por minha libertação total e completa. E nós aqui juntos ligamos com você em oração essa nova vida, esse renascer em seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Receba esta palavra no seu coração. Graças a Deus, maravilha. Receba estas palavras no seu coração e declaramos que você tenha vida e vida em abundância. Quero pedir 2 favores antes de terminar o programa. Primeiro deles, já pedi há um tempo atrás, né? Se você puder agora, entra lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, dá o seu joinha para nós, dá o seu like lá, né? Bispo, ainda dá tempo de eu participar acerca da mentira. Eu queria postar aqui um texto, eu não aceito, eu sou contra a mentira. Então posta lá o seu texto, canal do YouTube, canal Amor e Graça, aí você posta ali e também dá o seu joinha para nós, né? Vamos chegar a 1000 likes, vamos chegar a 2000, a 3000 likes nesta programação. Outro dia eu estava assistindo um programa antigo e eu estava ali, veio a informação para mim, 2.600 likes, né? 2.600 pessoas já tinham visualizado aquele programa, né? Quando nós estávamos fazendo aqui, estava com 100, 150, 200, 300, e depois foi para 2.600 pessoas que depois, né, vão pegando o programa, vai passando no YouTube, a pessoa acessa lá o que a igreja pensa da mentira, ou qualquer coisa sobre mentira, já aparece a nossa live lá para as pessoas acessarem. Então, dá o seu like lá para nós, para você ajudar que muitas pessoas tenham acesso a este programa, tá bom? Quero pedir mais um favor para você. Bispo, eu gostei desse programa, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero semear. Talvez você é uma ovelha que está sem igreja, ou talvez mesmo sendo de uma igreja, você diz assim: bispo, eu preciso ofertar para este programa, porque o Senhor prega tudo que o meu pastor não prega, o Senhor prega tudo que a minha igreja não prega, tudo que o Senhor fala aí, eu tenho aprendido. Eu aprendi a orar neste programa, bispo, eu aprendi que o diabo não toca na minha vida neste programa. Hoje eu aprendi que não posso mentir, eu não vou mais mentir, bispo, eu vou a partir de hoje ser uma pessoa real, verdadeira, franca. Se eu assumir um compromisso, eu vou
fazer, eu vou praticar. A mentira não pode, porque eu não posso ser filha do diabo, eu não posso seguir o diabo é o pai da mentira. Então eu não posso ser um seguidor do diabo, né? Eu preciso seguir a Deus, preciso seguir ao Senhor. E eu quero muito, bispo, contribuir para que este programa não saia do ar. Então você tem duas opções, né? Você aponta aí, abre o seu aplicativo e aponta para esse QR Code, ou mais fácil ainda, eu gosto desse jeito, eu gosto do jeito mais tradicional. Pega aí o seu aplicativo, você abre, aí quando você clicar lá Pix, ele vai pedir a chave Pix. Aí tem o telefone, tem e-mail, né? O nosso caso aqui é esse número grande que está aparecendo aí. Então você digita todo esse número aí, ó, e vai fazer a sua transferência para a comunidade Cristã Amor e Graça. Se esse programa tem impactado você, se nós temos te ajudado, se o programa tem trazido vida, é a verdade colhendo a verdade. Se a verdade é que esse programa tem feito bem para você, então ajude a gente. Bicho, o programa não me acrescenta nada, olha, programa igual aos outros, programa para mim não tem nada, então não precisa semear nada, vamos ser verdadeiros. Eu só quero que você me ajude se eu tenho te ajudado. Cada programa aqui é uma aula bíblica de conversão. Aqui ou você é de Deus ou você não é. Quem é de Deus, por exemplo, a partir de hoje vai ter o maior cuidado com mentira. Pessoa que é de Deus, ela fala, puxa vida, eu não vou mentir mais, e se eu fizer um compromisso eu vou cumprir, se eu pedir dinheiro para alguém eu vou pagar, porque eu não quero seguir o diabo, eu quero seguir a Deus, e o diabo é o pai da mentira, então eu estou fora da mentira, né? Você vai ser um praticante real da palavra do Senhor. Esse programa tem impactado você? Então faça a sua oferta, faça a sua doação. Né? O bispo, o que eu faço depois que eu fizer minha oferta? Se você puder mandar o seu comprovante, mande para o WhatsApp da igreja. Se você não puder, não tem problema. Desde que você faça a sua oferta, você vai estar ajudando o nosso programa a ficar aqui no ar. E bispo, o valor que eu vou contribuir? Aquilo que tiver proposto no coração. Sabe o que está escrito na Bíblia? Cada um contribua segundo estiver proposto no coração. Duas maneiras que você não pode semear: por necessidade ou com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. O que é semear por necessidade? Quando você dá uma oferta para fazer uma barganha com Deus. Senhor, eu vou te dar 100 porque o Senhor vai me dar 1000. Então Deus não quer isso. Ele quer que você semeie por amor, de coração. Todo aquele que semeia por amor, Deus recompensa. Então você vai semear por amor ao Evangelho, não com tristeza e nem por necessidade. Ou seja, não pode dar sua oferta por imposição e nem com tristeza. Semeie com alegria, porque Deus vai te prosperar grandemente em nome de Jesus. Eu posso contar com você? Sempre que você puder, conta comigo. Agora eu queria saber se eu posso contar com você. Nós aqui podemos contar com a sua oferta? Podemos contar com a sua contribuição? Que Deus te prospere grandemente, 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Pastora Silvia, boa noite. Até a próxima com mais um programa Falando de Vida. Até a próxima, foi um prazer estarmos juntos em sua companhia, levando a graça, o amor de Deus para o seu coração. Queremos lhe conhecer, queremos estar juntos pessoalmente com você. Então congregue ou nessa quarta-feira, já no próximo domingo, se programe, esteja conosco, envie a sua mensagem. Queremos você por perto aqui da comunidade Cristã Amor e Graça. Beijo grande no seu coração, tenham todos uma excelente noite e até a próxima. É isso aí, eu também vou ficando por aqui. Até a próxima. Lembrando que quarta-feira o nosso culto é transmitido ao vivo do Brás da Avenida Celso Garcia, número 243, onde estamos esperando por você. E olha, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, então amanhã, neste mesmo horário, estamos de volta, se assim Deus quiser, com mais um programa Falando de Vida, aqui mesmo, no altar da graça do nosso Senhor. Até lá, tchau para todos. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário, o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas.
Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.